Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica e vamos falar especificamente sobre o gás ideal, sobre um ponto de vista mais microscópico. Então, essa aula, que é a quarta aula do curso, nós vamos estar dividindo em duas partes, onde a primeira parte nós vamos basicamente introduzir o modelo de gás ideal sobre um ponto de vista mais molecular. E para começar esse estudo, nós vamos introduzir esse modelo partindo de alguns pressupostos. Bom, o primeiro pressuposto no modelo é que o número de moléculas do gás é muito grande. A distância média entre as moléculas, então, é muito grande comparado com as dimensões moleculares. Ou seja, os choques que ocorrem entre moléculas pode ser desprezível, já que as dimensões desse sistema fazem com que as moléculas do gás vão se chocar muito mais provavelmente com suas paredes do que com as próprias moléculas. Segundo o pressuposto, as moléculas obedecem às leis de Newton do movimento. Ou seja, nós estamos trabalhando com mecânica clássica aqui. E elas seguem um movimento aleatório, ou seja, as moléculas elas estão se deslocando de forma desordenada dentro do seu sistema que compõe esse gás. Terceiro pressuposto, as moléculas elas interagem somente por forças de curto alcance em colisões elásticas. O que significa isso? Que não há interação eletromagnética entre as moléculas, não há interação gravitacional com essas moléculas. Simplesmente elas interagem por colisões que são elásticas quando se chocam umas com as outras ou com a parede do gás, que contém esse gás. E por fim, nós estamos também trabalhando, todas as moléculas são idênticas, nós estamos pensando numa substância pura, podem imaginar como um gás nobre, e isso implica então que a gente não deve ter variação de massa de cada molécula envolvida nesse gás. Bom, partindo desse pressuposto, nós vamos querer relacionar variáveis macroscópicas com variáveis microscópicas do gás. Quais são as variáveis macroscópicas que nós temos nesse sistema? São as variáveis termodinâmicas que nós estamos trabalhando até então. Por exemplo, pressão, temperatura, volume. E as variáveis microscópicas que compõem esse gás. A massa de cada uma das moléculas, a velocidade de cada uma dessas moléculas, o momento linear que cada uma dessas moléculas tem. Bom, para então a gente colocar esse modelo em prática e trabalhar ele de uma forma mais matemática, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma molécula encerrada numa caixa. Essa caixa tem dimensão D, uma caixa cúbica, então ela tem dimensão D de altura, largura e espessura, então volume D ao cubo. E essa molécula tem uma massa m0. E lá dentro ela tem uma velocidade v, numa determinada direção aleatória. E naturalmente essa velocidade, esse vetor velocidade v pode ser decomposto em diferentes projeções da velocidade. Bom, por simplicidade, vamos então pensar que essa molécula ela está se movendo em paralelo, né, ao plano XY. Não, desculpa, aqui ela tem velocidade x, então seriam paralelo ao plano, de forma que as velocidades que nos interessam aqui, elas vão ser somente as velocidades em y e em x. Eu posso decompor a velocidade vi em vy de i, vx de i, de modo que a velocidade em z seria zero para esse caso, só por uma questão de simplicidade mesmo para tratar o modelo. Digamos que essa molécula se choca com a parede. Então o que ocorre? Nesse caso, como nós estamos falando de um choque elástico, essa molécula ela vai se chocar com a parede, vai inverter a velocidade nesse sentido de x, então o que eu tinha de vxi eu passo a ter menos vxi, ou seja, o sentido oposto. A velocidade em y permanece inalterada, e aí naturalmente o sentido do vetor velocidade aqui acaba mudando para o outro lado após esse choque. Bom, como é que nós vamos estudar isso? Então, a ideia aqui agora é a gente estar fazendo uma conexão entre a mecânica clássica, a mecânica que vocês estão acostumados, newtoniana, com as variáveis termodinâmicas e enxergar
como essas variáveis microscópicas de cada molécula influenciam no resultado das variáveis termodinâmicas macroscópicas que nós temos. Então, seguimos. Se vocês lembrarem lá da mecânica, lá de Física 1, a gente tem um chamado teorema impulso-momento, que relaciona a força e o tempo que essa força é exercida num determinado corpo com a variação de momento linear. Então, o teorema de impulso-momento basicamente ele diz que a força multiplicada pelo intervalo de tempo na qual essa força foi aplicada vai ser igual à variação de momento linear que a gente tem, né, nesse corpo. O nosso corpo, caso, é uma molécula, uma partícula que está se chocando, e essa variação do momento linear vai se dar porque, lembra que o momento linear é calculado como o produto da massa vezes a velocidade. Velocidade que nós tínhamos inicial menos a velocidade final. O que ocorre? A velocidade ela muda de sinal. Eu tinha uma certa velocidade, ela inverteu de sinal, portanto, a variação de momento nesse caso vai ser o produto de 2 vezes a massa pela velocidade. O sinal negativo, porque aqui a gente está tomando como referência a partícula vindo a uma velocidade negativa menos a velocidade final, que nesse caso é positiva, então esse sinal negativo se mantém, então tenho a variação de momento igual a menos 2 vezes a massa vezes a velocidade. Bom, e qual que é o tempo que demora para essa partícula, né, colidir? Qual que é o tempo médio de colisão entre as partículas? É fácil a gente calcular isso, imaginando que a partícula, essa molécula, ela não vai colidir com nenhuma outra. Esse é um dos pressupostos que a gente tinha no modelo. Então ela chocou com essa parede, ela vai se deslocar a uma distância D, vai se deslocar, vai chocar de novo, volta a distância D e vai fazendo esse movimento. Claro que se ela fizesse somente nesse sentido, ela pode chocar aqui e ir para esse outro lado, então vai depender do movimento aleatório que ela está seguindo. Mas em média, a distância que ela vai percorrer até um novo choque é 2D, que ela tem que voltar até ter uma colisão seguida. E qual que é o tempo que demora? Bom, é a distância sobre a velocidade. Então, o tempo médio de qual você vai ter uma colisão é 2 vezes d, que é essa distância percorrida, sobre a velocidade que a partícula está se movendo. Então, substituindo isso no teorema de impulso-momento, o que a gente tem? Que a força vezes esse intervalo de tempo vai ser igual então a menos 2 vezes a massa vezes a velocidade em x, né, essa variação do momento que a gente já calculou. Substituindo isso aqui agora, nós temos que essa força, e aí vai ser igual a 2 vezes a massa vezes a velocidade x, negativo, né, constante negativo, dividido por 2 vezes a distância. Eu posso cancelar esses dois, então a força média aplicada, né, pela partícula é de menos a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela distância. Bom, essa é a força que a molécula tem chocando na parede. Mas a força que a parede sente quando essa molécula interage, então essa aqui foi a força que a molécula causou quando chocou na parede. Mas a parede vai sofrer essa força do outro lado e pelas leis de Newton, vocês estão lembrados, né, de ação e reação, a força na parede vai ser igual ao módulo na direção contrária, ou seja, o sinal negativo daquela força. Então a gente pode escrever que a força na parede causada pela partícula, por aquela molécula, é de a massa vezes a velocidade quadrada sobre a distância. Bom, essa é a força de uma partícula. Qual seria a força, então, que a parede sente? É a força causada por todas as partículas que estão se chocando ali o tempo todo. Em média, a gente vai ter essa força. Então, a força média na parede vai ser o somatório de todas as moléculas que eu tenho no gás. Então, da minha iésima partícula até a minha enésima partícula, essa soma de mv² sobre d. Como essa soma, a massa é constante, essa distância é constante, a gente está falando de uma caixa, as partículas são todas iguais, eu posso tirar isso do somatório e eu vou ter uma soma quadrática de todas as velocidades das partículas envolvidas. A gente pode representar isso de uma forma um pouquinho diferente, ao invés de representar como uma soma, um somatório de velocidades quadráticas, eu posso fazer uma velocidade quadrática média multiplicado pelo número de partículas.
Então eu posso escrever que a velocidade quadrática média de todas as partículas é igual à soma de todas as velocidades dividido pelo número de partículas. Ou seja, esse somatório eu posso substituir como n número de partículas, né, número de moléculas nesse caso, vezes a velocidade quadrática média, fazendo com que a força total na parede seja igual a massa de cada uma das partículas, dividido pela essa distância d, vezes o número de partículas que nós temos, o número de moléculas do gás, vezes a velocidade quadrática média. Seguindo, essa velocidade quadrática média está em x. Nós calculamos tudo isso aqui para aquela molécula incidindo em x. Mas a velocidade total da partícula tem componentes em x, em y e z. E então a velocidade quadrática total de uma partícula vai ser igual à soma das velocidades quadráticas médias em x, em y e z, nas três direções que a gente tem. Não tem porque existe uma diferença, uma direção preferencial para essas partículas, para essas velocidades. As moléculas são seguindo de forma aleatória. Logo, as velocidades, a gente pode supor que, em média, elas são iguais. Eu vou ter, naturalmente, partículas mais rápidas para um lado, outras mais rápidas para outro, mas, em média, a velocidade média para cada um dos eixos coordenados é o mesmo. De modo que eu posso escrever que essa velocidade quadrática total média é igual a 3 vezes a velocidade quadrática em x que nós tínhamos. Então, eu posso substituir essa velocidade quadrática média de x aqui como uma velocidade quadrática média total sobre 3. Então, por isso esse termo 1/3 aqui, e tirei o índice, o subíndice x na velocidade quadrática média. Bom, seguindo, como é que a gente pode então relacionar essa força que a parede sente com a pressão? Bom, o que é a pressão, né? A definição de pressão é a força dividida por unidade de área. Então, a força que nós temos, eu dividir isso por unidade de área, o que a gente vai ter? A força, a gente acabou de calcular, né, era 1/3 de n, mv quadrado médio sobre d. Área nada mais é do que lado vezes lado, então eu tenho um d quadrado multiplicado pelo d que nós já tínhamos, eu passo a ter um d ao cubo. Bom, d ao cubo nada mais é do que volume. Detalhe aqui, gente. Observe aqui, eu deveria ter escrito velocidade com V minúsculo para não confundir com volume. Então, voltando, esse V aqui é de velocidade das moléculas, esse V é de volume. Então, reescrevam isso depois como um V minúsculo para não confundir. Mas voltando, a pressão na parede, ela é 2/3, e aí eu estou inserindo esse 2 em cima, já vou mostrar por quê, porque eu tinha 1/3, mas eu estou botando um 2, dividindo por 2, não muda nada. NV de volume, N dividido, número de moléculas dividido pelo volume, massa V quadrado sobre 2. Por que eu coloquei o 2 então? O que é mv ao quadrado sobre 2? O que você se lembra disso? Isso é energia cinética. Então, a energia cinética média das moléculas. E N dividido por V é o número então de moléculas que eu tenho por volume, é uma relação de densidade. Repare que eu estou fazendo uma relação agora de variáveis termodinâmicas macroscópicas, pressão, com variáveis microscópicas do gás, massa, velocidade do gás. Bom, eu ainda posso escrever aquela relação representando isso como um gás ideal, usando a equação de gás ideal que nós obtivemos lá atrás. Lembrando que a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Esse N, ele é o quê? Ele nada mais é do que o número de moléculas que eu tenho sobre o número de Avogadro. É uma das definições de N. Então eu posso escrever isso como um Nzão, número de moléculas do gás sobre o número de Avogadro, RT. E eu também posso escrever isso como uma relação agora NKBT. KB é a constante de Boltzmann, tá? Então, R sobre número de Avogadro, então constante dos gases ideais sobre o número de Avogadro, é igual à constante de Boltzmann. Estou fazendo uma manipulação aqui, utilizando constantes que nós temos na física. Outra forma de escrever isso também. De forma que então eu posso igualar os dois lados dessa equação, o que a gente tem? Que 2/3 de n mv quadrado sobre 2, lembrando isso aqui como energia, é igual a nkBT, número de moléculas, não é de moléculas, é número de moléculas, constante de Boltzmann vezes temperatura.
Então eu posso agora reescrever isso, né? Posso cancelar esses n's, então multiplicando para os dois lados. Eu posso estar escrevendo isso como uma, uma representação, por exemplo, da temperatura. Se isolar a temperatura, jogo para o outro lado, o que eu tenho 2 dividido por 3 vezes constante de Boltzmann, isso tudo aqui é constante, tudo isso aqui é constante, vezes massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Isso aqui, gente, é energia cinética. Então, o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza macroscópica que ela é representada como uma relação da energia cinética das moléculas do gás. Então, a temperatura ela pode ser representada como uma representação da energia cinética do gás. Ela nada mais é do que o reflexo dessas pequenas partículas, é o reflexo dessas moléculas que estão se chocando com a parede. Quanto mais energia o gás tem, quanto mais velocidade as partículas têm, maior a temperatura, e vice-versa. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação que essas partículas vão ter, mais velocidade vai ser empreendida para cada uma dessas moléculas. Eu também posso escrever, então, né, a energia cinética como 3 meios de kBt. Então, a energia cinética total de uma partícula ou de um gás, ela está representada como 3 meios de kBt. Como a gente viu, né, a velocidade total, ela tem a representação de 3 vezes a velocidade num certo eixo. Então, a gente pode reescrever a energia cinética não como energia cinética total, como 3 meios de kBt, mas eu posso escrever essa energia cinética para cada grau de liberdade, ou seja, para cada eixo coordenado que eu vou ter no meu movimento, por exemplo, de translação, uma energia cinética em x, que é igual a 1 meio de kBt. A energia cinética em y, 1 meio de kBt. A energia cinética em z, 1 meio de kBt. Isso quer dizer que, então, cada grau de liberdade que eu tenho, eu vou contribuir com uma parcela de energia igual, que é igual a 1 meio de kBt. Esse é a essência do chamado teorema de equipartição de energia. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhes, mas é um teorema extremamente importante. Então, a energia pode ser particionada de forma igual, porque cada grau de liberdade que eu tenho no sistema, aqui eu estou falando então de translação, me dá 3 graus de liberdade em x, em y e em z. Esses 3 graus de liberdade, cada um vai ter a mesma quantidade de energia, igual a 1 meio de kBt. Por fim, eu posso escrever, só que só estou apresentando mais alguns dados, não vou chegar nessas equações, mas só para vocês entenderem, que a energia cinética total, ela pode ser escrita então como essa parte multiplicado pelo número de moléculas que eu tenho. Né? Então, isso também pode ser definido como 3 meios de n kBt ou 3 meios de n RT. Aqui estou só fazendo manipulação entre as constantes que a gente tem, né? Número de moles, número de Avogadro, constante de Boltzmann e assim por diante. E a velocidade quadrática média, né, que a gente tem seria essa raiz da velocidade média quadrática. Substituindo isso por 3 meios de kBt sobre a massa, a gente também pode escrever isso agora. Então, uma relação com as grandezas microscópicas de velocidade, massa, com grandezas macroscópicas como a temperatura e constante dos gases. É muito interessante a gente usar esse modelo super simples, que é o modelo de gás ideal, onde a gente vai ter uma relação de grandezas macroscópicas que são mensuráveis, temperatura, pressão, volume e tudo mais, com as grandezas microscópicas que eu não consigo medir a velocidade de uma partícula, de uma molécula do gás de forma isolada, de forma unitária, mas eu consigo medir isso de uma grandeza média através de uma grandeza macroscópica como a temperatura, que vai nos fornecer, em média, qual a velocidade de cada uma das moléculas desse gás nesse sistema, utilizando o modelo de gás ideal, que, como nós já vimos, ele funciona muito bem para gases que estão a baixas densidades, em pressões relativamente baixas, né? E principalmente para gases, por exemplo, um gás nobre, que vai ter uma composição apenas, não uma mistura. Bom, a primeira parte dessa aula é isso, então obrigado, gente.